Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode vender mais através de 3 lições valiosas que nós podemos aprender com o maior vendedor de carros do mundo. Então eu quero te contar a história, essa história magnífica, e nós vamos tirar algumas lições dessa história para aplicar no nosso negócio, porque são, gente, estratégias muito aplicáveis que você não pode deixar de fazer, beleza? E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, então presta atenção que essa história que eu vou te contar é magnífica. E aí, pessoal, antes de entrar no conteúdo, eu quero fazer um pedido, né? Deixa o teu like aqui, né? Dá aquele curtir nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se esse conteúdo fizer sentido para você, pense naquele amigo seu que é dono de uma empresa, que precisa desse conteúdo também, e compartilha com ele, porque essa mensagem vai chegar mais longe. E se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Eu me chamo Tauan Araújo, sou um dos sócios aqui da ForBlue e sou gerente de conteúdo. E hoje estarei com você aqui contando essa história magnífica para que nós possamos tirar algumas lições e aplicar no nosso negócio. Então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso conteúdo. Então, gente, a história que eu quero contar para vocês hoje é a história do Joe Girardi, que é esse senhor simpático que está aparecendo aí na tela de vocês. Esse senhor aqui, o Joe Girardi, ele foi eleito pelo Guinness Book o maior vendedor de carros do mundo. Então o livro dos recordes nomeou ele como o maior vendedor de carros do mundo. Veja, não é o Tauan que falou, não é a ForBlue que falou, foi o livro dos recordes. E eu vou te contar um pouco da história dele e te mostrar também quais foram os recordes que ele quebrou, né, e como que ele fez, quais foram as estratégias que ele usou para quebrar esses recortes que você também pode usar no teu negócio. Então, gente, basicamente, resumindo, né, para ir no ponto central da história, o Joe Girardi, ele começou sua carreira como vendedor de carros aos 35 anos de idade, beleza? Ele foi lá numa concessionária em Detroit, tá lá nos Estados Unidos, e praticamente ele implorou por um emprego ao gerente daquela concessionária, né? Olha só, me arruma uma mesinha aí, eu vou vender carros, eu não vou brigar por cliente de ninguém, eu vou trazer clientes novos. Então o gerente viu que não tinha nada a perder, né? O Joe Girardi estava ali pronto para mostrar o trabalho, né? Antes de querer o resultado, antes de buscar o resultado financeiro, ele queria mostrar o trabalho, trazer novos clientes e através daqueles novos clientes ele conseguir tirar as suas comissões. Gente, só que acontece que no primeiro dia em que o Joe Girardi arrumou um emprego naquela concessionária, né, ele começou a trabalhar lá, ele vendeu um carro. No primeiro dia dele. E aí ele foi desempenhando, vendendo mais e mais carros, e no segundo mês ele foi demitido da concessionária. What? Mas aí você me pergunta, poxa, como é que esse camarada entrou no primeiro dia, já saiu vendendo um carro e começou a vender mais carro, trazer mais clientes, e ele foi demitido da concessionária? Ele começou, gente, a despertar os ciúmes das outras pessoas que trabalhavam naquela concessionária, e eles fizeram, né, todo mundo fez um motim ali para tirar o Joe Girardi daquela concessionária, né, onde os outros funcionários chegaram para o gerente e falaram, olha, ou você vai escolher ele ou a gente, né? Se ele ficar, nós estamos fora. Para resumir a ópera, o Joe Girardi foi mandado embora daquela concessionária e em seguida ele arrumou um emprego em outra concessionária, dessa vez na cidade de Michigan, uma concessionária da Chevrolet. E foi ali onde Joe Girardi decolou, foi ali onde ele quebrou os seus recordes. Então veja, nessa concessionária da Chevrolet, na GM, ele trabalhou do ano 1963 até o ano 1978. E foi durante esses 15 anos que ele quebrou recordes. Ao longo de 15 anos, o Joe Girardi vendeu 13 mil carros nessa concessionária. Gente, para ser mais exatos, 13.001 carros ao longo de 15 anos. Gente, isso é muita coisa. Talvez você não pegou a proporção, a dimensão disso ainda, porque eu estou falando em termos de 15 anos. Mas vamos diminuir um pouco esse período de tempo para você ver como é absurdo esses recordes que ele quebrou? Então vamos lá, olha, veja só alguns recordes que vai aparecer aqui na tela para você e eu quero que você preste bem atenção. Em um dia, pessoal, ó, esse daqui é alguns recordes que ele quebrou, tá? O livro dos recordes tem isso reconhecido. Então, em um dia, o Joe Girardi chegou a vender 18 carros. 18 carros em um dia. Você tem noção do que é isso? Em um mês, ele chegou a vender 174 carros. Gente, um mês tem 30 ou 31 dias, ou 28, né? Depende do mês, depende do ano. Ele vendeu 174 carros. Como isso é possível?
Em um ano, ele chegou a vender 1.425 carros. E ao longo dos 15 anos, 13.001 carros. Olhem para esses números, gente. Eu quero que vocês olhem bem para eles. Tá vendo? Pessoal, detalhe. O carro é uma venda complexa de se fazer. Não é uma coisa fácil. Não é como se eu estivesse vendendo camisetas, que eu vendo um monte de camisetas durante todo o dia. Né? Eu estou ali vendendo camisetas na minha loja, eu posso vender várias camisetas durante um dia. Por quê? É uma decisão mais fácil de ser tomada por conta do cliente. O carro não. O carro é uma decisão complexa. Né? Tem um valor mais alto. A pessoa vai olhar o carro, ver o preço, vai fazer conta, fazer orçamento, conversar com a família para ver se deve tomar aquela decisão. Mas esse sujeito, o Joe Girardi, conseguiu quebrar esses recordes. Vender 18 carros num dia, 174 carros num mês. Como é que ele consegue? Então vamos pegar 3 lições aqui, 3 estratégias que ele usava, né, para conseguir bater esses números, e eu quero que você esteja atento porque são estratégias que você pode usar no seu negócio. Primeira lição, né, primeira estratégia que o Joe Girardi usava e uma lição também para a gente usar. Primeira lição é, ele tinha um banco de dados atualizado do seu cliente. É isso mesmo. E gente, quando eu falo banco de dados, o Joe Girardi não tinha um computador. O Joe Girardi não tinha uma ferramenta de e-mail marketing como nós temos hoje. O Joe Girardi tinha tudo anotado à mão. Ele pegava o nome do teu cliente, o nome do cliente dele, a data em que ele comprou o carro, a data de aniversário daquele cliente, enfim, ele pegava um monte de dados daquela pessoa para que ele pudesse entrar num relacionamento com aquela pessoa posteriormente. E ele deixava aquele banco de dados sempre atualizado. E aí fica a primeira lição para você. Será que hoje você tem o hábito de pegar os dados do seu cliente para ficar em um relacionamento com ele? Será que você tem uma base de cadastro com a data de última compra do teu cliente, com a data de aniversário dele, com a data de cadastro para você saber desde quando ele é teu cliente, quais são os seus clientes mais velhos, quais são os clientes que não compram mais de você? Será que você tem isso? Veja, gente, hoje nós temos planilhas, nós temos programas, softwares, né, que nós podemos fazer o cadastro. O Joe Girardi fazia isso na mão, com um papel e uma caneta. Então você não tem desculpa. Eu estou falando do Joe Girardi que fazia isso em 1963, sem nenhuma ferramenta em mãos. Então se ele fazia, você também consegue fazer, concorda? Hoje está muito mais fácil as coisas. E aí, não basta só, o grande segredo é, não basta só ter o banco de dados atualizado. Você tem que manter um relacionamento com aquelas pessoas. E aí que eu chego na segunda estratégia que ele usava, que é manter um relacionamento ativo com os clientes. Então, pessoal, o que o Joe Girardi fazia? Em datas especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário dos clientes, ele mandava uma correspondência pelo correio, tá? Chegava lá na mesa da pessoa, chegava lá no correio da pessoa. Ele enviava correspondências, muitas delas às vezes escrita à mão, né? Uns cartõezinhos que ele enviava parabenizando, né? Dando parabéns pelo Dia das Mães, dando parabéns pelo Dia dos Pais, dando parabéns pelo aniversário deles. E, gente, o Joe Girardi sempre se mantinha na cabeça daquelas pessoas. Com um atendimento desse, quando a pessoa precisasse trocar de carro, você acha que ele ia procurar quem? Chuta! Ou então, se eles estão... Imagina aquela família numa mesa, conversando, né? Num jantar, num almoço em família, e aí o cunhado do cara lá fala o seguinte, olha só, estou pensando em trocar de carro. E aí o cara fala, ó, eu conheço uma pessoa. Gente, vai acontecer a indicação, porque a todo momento o Joe Girardi está na cabeça daquelas pessoas. Ele está mantendo um relacionamento com ela. Gente, se o Joe Girardi fazia isso, você também consegue fazer. Ele enviava correspondências pelo correio. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos e-mail, né? Podemos usar ferramentas para fazer, né? Fazer imagens bonitas, mandar para o nosso cliente, criar textos, mandar pelo WhatsApp, mandar uns parabéns, está muito mais fácil. Ferramenta de e-mail marketing que dispara o e-mail automaticamente. Ele fazia isso de forma manual. Então, se ele conseguia, hoje nós com as ferramentas que nós temos hoje em mãos, também conseguimos, concorda? Então, gente, veja, é a segunda estratégia que ele usava e a lição que você tem que tirar disso daqui. Ok, primeira lição, pega os dados do meu cliente. Segunda lição, eu tenho que manter um relacionamento ativo com esses clientes, fazendo datas especiais, fazendo ações especiais em datas especiais, parabenizando pelo aniversário, parabenizando pelo Dia das Mães, dando algum cupom, alguma condição especial por aquele dia, para que ele venha gastar comigo, tá vendo? Isso tudo são estratégias de relacionamento e o Joe Girardi fazia isso muito bem. E a terceira estratégia aqui que o Joe Girardi usava
era uma estratégia de indicação. E como que essa estratégia funcionava? Ele chamava essa estratégia de perdigueiros. E o que isso quer dizer? Se alguém comprasse um carro com ele e essa pessoa indicasse uma outra pessoa para comprar um carro com ele, ele pagava uma comissão para aquela pessoa de $25. Talvez você pense o seguinte, poxa, o cara vendia um carro e dava uma comissão de $25? Pessoal, eu estou falando de 1963, ele pagava $25 naquela época. A dinheiro de hoje, né, quanto será que valeria? Muito mais, concorda? Então ele pagava $25 para aquela pessoa porque fazia sentido para ele, né? O carro é uma venda alta, ele ganhava uma comissão em cima de cada venda e para ele fazia sentido pagar os $25 para aquela pessoa. E assim, ele ia trazendo outros clientes que eram ligados àquele cliente dele. Você percebe como ele vai criando um efeito cascata? Eu comprei um carro dele, indiquei um amigo meu, né? E aí eu ganhei uma comissão, aquele amigo meu também pode indicar outras pessoas e aí vai indo embora, através dessa estratégia de indicação. O miserável é um gênio! Hoje, né, como que nós podemos tirar uma lição dessa estratégia? Nós temos que implantar estratégias de indicação dentro do nosso negócio. Nós não podemos depender só do boca a boca, né? Quando nós falamos de indicação, nós imaginamos o boca a boca, as pessoas indicando umas para as outras. Só que nós podemos ativamente colocar estratégias. Então, por exemplo, dar um brinde para uma pessoa que indica outra, dar um desconto, dar um cashback para uma pessoa que traz outra aqui, dar uma condição especial, enfim. Ativamente eu posso pegar e colocar estratégia de indicação no meu negócio. Percebe? Então veja, gente, 3 estratégias que o Joe Girardi usava. Primeiro, ter um banco de dados atualizados dos clientes. Segundo, manter um relacionamento ativo com esses clientes. E terceiro, né, essa estratégia de indicação, né, uma estratégia ativa. Então veja, ele se relacionava com as pessoas, né, o que por si só já deixava ativo na mente das pessoas a lembrança do Joe Girardi sempre quando elas fossem trocar de carro, mas além disso, né, ele não deixava só refém disso, ele mantinha a indicação ativa para que essas pessoas trouxessem outras pessoas. Faz sentido, gente? Então, eu quero que você pegue essa história magnífica e pense, poxa, se esse cara fazia isso em 1963 com poucas ferramentas, como que eu posso aplicar isso hoje no meu negócio? Nós não temos desculpas para não fazer esse tipo de estratégia. E aí, para fechar esse vídeo, né, com chave de ouro, eu quero falar aqui uma frase do Joe Girardi. Eu quero que você grave bem ela porque amarra tudo, né, que eu falei aqui para vocês e tudo que fazia parte do centro da estratégia do Joe Girardi. Que a frase é essa daqui: eu não tenho clientes, tenho amigos. A pessoa que entra na minha concessionária nunca mais comprará de ninguém. Nem ela, nem seus amigos, nem a família dela. Nem mesmo seu cachorro comprará de outra pessoa. Viu só, pessoal? Que frase magnífica! Então, como que você pode pegar isso e aplicar no seu negócio? Como que você pode parar de ter clientes e ter amigos? Se relacionar com essas pessoas, mostrar que você se importa com elas. Como que você pode colocar uma estratégia de indicação? Porque pode acreditar, quanto mais vidas você alcançar com o teu negócio, são mais vidas que você vai impactar através do teu produto e através do teu serviço. Faz sentido? Então, gente, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o teu comentário, deixar um comentário aqui de alguma chave que virou. Posteriormente, você colocou alguma ação em prática, deu alguma coisa certa, deixa o teu depoimento aqui que a gente vai adorar ouvir isso de você, né? E não esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com mais amigos, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa história, eu particularmente amo e é uma história magnífica que oferece lições extraordinárias para que nós consigamos aplicar novas estratégias no nosso negócio, beleza? Então, pessoal, valeu, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.